Olá, queridos, graça e paz a todos que pararam para ver esse vídeo. Quero compartilhar com vocês nesse vídeo uma pergunta que as pessoas vêm me fazendo constantemente, tanto para mim quanto para minha esposa. E nesse vídeo nós gostaríamos de dar um direcionamento melhor devido a essa pergunta. A pergunta é: quando é que eu devo procurar um psicólogo? Quando é que eu devo procurar um psicólogo? Então eu vou te mostrar nesse vídeo, quando é que você deve procurar um psicólogo. Então vamos ao vídeo? Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu digo nosso canal, esse canal só existe por causa de você e para você, queridos. Para quem não me conhece, eu sou mais conhecido como Elton da Luciene. Resolvi fazer esse vídeo hoje, queridos, para compartilhar com vocês uma pergunta que as pessoas vêm fazendo tanto para mim quanto para minha esposa constantemente. As pessoas vêm fazendo essa pergunta para mim e para minha esposa constantemente. E a pergunta é: quando que devo procurar um psicólogo? Meu Deus! As pessoas nos perguntam quando é que deve procurar um psicólogo. Eu acredito que seja por dois motivos que as pessoas nos fazem essa pergunta. O primeiro motivo, eu acredito que as pessoas fazem essa pergunta, é pelo simples fato de eu ser estudante de psicologia. Hoje eu curso psicologia e as pessoas perguntam quando é que eu devo procurar um psicólogo. Então eu acredito que deve ser esse motivo. O segundo motivo que eu acredito que as pessoas nos perguntam quando é que deve procurar um psicólogo, pelo fato de, tanto eu quanto a minha esposa, nós darmos aconselhamento pastoral. Nós prestamos atendimento pastoral, tanto em nossa igreja quanto em nossa residência. Pessoas da nossa igreja, pessoas fora da nossa igreja, pessoas que não têm nenhuma confissão de fé, nos procuram para que nós venhamos dar aconselhamento pastoral. Então, constantemente tem pessoas em nossa residência, constantemente tem pessoas na igreja onde nós reunimos, perguntam quando é que deve procurar um psicólogo. Então acredito que seja um desses dois motivos. E aí eu quero ser bem específico e direcionar você em algumas áreas que você talvez esteja passando e talvez você não sabe que talvez você precisa de fato procurar um psicólogo. Então vamos ao vídeo? Então, de fato, quando é que você deve procurar um psicólogo? Quando é que você deve procurar um psicólogo? Você que trabalha na sua profissão, talvez um desses itens que eu vou te mostrar esteja te afetando. E se estiver te afetando e te causando um problema emocional, eu te aconselho você procurar a ajuda de um profissional da área da psicologia. Talvez você está com dificuldade no ambiente de trabalho. Você tem dificuldade no ambiente de trabalho. Você não consegue estar no seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que se levantam de manhã e já falam: eu tenho que ir trabalhar, não aguento mais esse serviço, não... Talvez é momento de você parar e buscar a ajuda de um psicólogo. Talvez é o momento de você parar de tudo que você está fazendo e buscar a ajuda de um profissional. Talvez você está com dificuldade no ambiente de trabalho, você tem que buscar ajuda. Outro motivo, dificuldade de se sentir realizado. Tem pessoas que não conseguem se sentir realizado. Tem pessoas que não conseguem se sentir feliz exercendo a função a qual ele está exercendo. Outro motivo, dificuldade de relacionamento interpessoal. Tem pessoas que conseguem trabalhar muito bem sozinho. Por exemplo, tem algumas empresas que dá a condição da pessoa trabalhar em home office, trabalhar em casa. Só que tem empresas que não tem como, e aí a pessoa tem dificuldade de trabalhar com pessoas. Por exemplo, eu conheço pessoas que conseguem trabalhar até com 2, 3 pessoas próximo de si. Mas se tiver uma equipe maior, ele já não consegue se relacionar, ele tem dificuldade. E aí ele não consegue produzir aquilo que talvez ele poderia produzir. Então ele tem dificuldade. Não só isso, mas também talvez tenha alguma dificuldade com o gestor. Você que parou para ver esse vídeo, se você tem alguma dificuldade com o seu gestor, procure seu gestor, converse com o seu gestor. Eu mesmo trabalhei por 3 anos de carteira assinada, saí para me dedicar à vida ao estudo, né, à vida acadêmica, e aí eu tive gestores que me ajudaram muito, o meu crescimento tanto pessoal quanto profissional,
Mas todas as vezes que eu tinha uma dificuldade com o meu gestor, eu não falava para o meu colega de trabalho, eu não falava para aquele que estava próximo de mim. Eu ia logo direto ao meu gestor e conversava com o meu gestor. Mas talvez você já fez isso, talvez você já conversou com o seu gestor, você está com dificuldade, talvez o seu gestor não te compreende, não te entende. Então eu te aconselho você buscar uma ajuda, né, de um profissional, para que esse profissional possa te direcionar da melhor forma possível. Uma outra área que eu quero te direcionar, que talvez você precise buscar uma ajuda de um profissional, em especial da psicologia, talvez seja na área familiar. E aí, tem pais que têm dificuldade de relacionar com seus filhos. Tem pais que têm dificuldade de relacionar com as suas filhas. E aí, se fosse para te dar um conselho, não uma opinião, porque opinião qualquer um pode dar, mas se fosse para te dar um conselho, eu te daria um conselho de não somente procurar uma ajuda de um profissional, mas também você de adquirir livros para você entender o que é ser pai. E aí tem um livro que me chama muita atenção, inclusive eu tenho esse livro, eu indico esse livro nas palestras, onde que tanto eu e minha esposa palestramos, do Dr. Augusto Cury, onde que ele fala que pais brilhantes, professores fascinantes. Então eu te deixo aí esse conselho para você, que você adquirir esse livro, que você vai ser moldado através desse livro. Porque eu costumo dizer que o livro não tem poder de mudar o mundo, o livro muda as pessoas, é as pessoas que mudam o mundo. Então estou deixando esse conselho para você, se for útil, adquirir esse livro aí. Talvez você precise buscar uma ajuda de um profissional, talvez você tenha dificuldade de relacionar com seus filhos. Tem pais que não conseguem relacionar com os filhos, mas também tem filhos que não conseguem se relacionar com seus pais. Talvez você que é pai não consegue relacionar com seus filhos, mas pode ser ao contrário também. Talvez você, filho, filha, não consegue relacionar com seus pais. E aí, queridos, eu te aconselho você buscar a ajuda de um profissional. Porque o melhor amigo do homem, a melhor amiga da mulher, no caso dos filhos, são os pais. Tem um livro da sabedoria milenar que ele vai dizer o seguinte: honre o teu pai, honre a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Isso é um mandamento de uma sabedoria milenar. Isso vem dando certo há mais de 2000 anos. Então, se você tem uma dificuldade de relacionar com seus pais, eu te aconselho você buscar uma ajuda profissional. Pasme, pasme. Eu converso com pessoas hoje que são adultas, que não conseguem relacionar com seus pais, que não conseguem perdoar os seus pais. Eu conheço pessoas próximo de mim que não conseguem perdoar a sua mãe, que não conseguem perdoar o seu pai. E eles não sabem a série de problemas que isso traz. Traz uma série de problemas quando não tem um bom relacionamento com os pais. Então, estou falando para você algo que tem acontecido e é comprovado cientificamente das causas que tem acontecido constantemente. Então, você que tem uma dificuldade de relacionar com seus pais, procure a ajuda de um profissional. Outra coisa que vem acontecendo, dificuldades com o enteado. Talvez a pessoa casou ou a pessoa está morando junto. E essa pessoa que ele decidiu viver tem um filho, tem uma filha, e essa pessoa tem uma dificuldade de relacionar com o seu enteado. Isso acaba trazendo problemas para dentro do relacionamento. Não só isso, dificuldade com a madrasta, com o padrasto. Talvez a pessoa casou, divorciou, está morando junto, e essa pessoa agora vai entrar um pai, vai entrar uma mãe, ou seja, um padrasto, uma madrasta na família, talvez não consegue se relacionar. Então eu te aconselho você buscar uma ajuda de um profissional para que você venha ter um bom relacionamento pessoal, familiar, dentro do lar. Tem pessoas também que têm dificuldades em compreender os laços familiares. Por exemplo, tem pessoas que acabam amaldiçoando a sogra. Queridos, eu tenho uma sogra que é a bênção de Deus, me presenteou com uma mulher abençoada. Eu, graças a Deus, eu fico feliz de ter um relacionamento com a minha sogra. Pois bem, queridos, eu só tenho que agradecer a ter uma sogra maravilhosa, uma sogra que eu tenho para mim como mãe. Mas tem pessoas que têm dificuldade de relacionar-se com a sogra. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com seus cunhados, com as suas cunhadas.
E aí eu costumo dizer que casamento ele não vem pronto, ele se constrói. Você casou com a sua esposa, mas já veio o cunhado, já veio a cunhada, já veio o sogro, já veio a sogra. Então tem pessoas que têm dificuldades de compreender um relacionamento no meio da sua parentela. Então você que está tendo alguma dificuldade, eu te aconselho você de buscar alguma ajuda de um profissional. Uma outra área que eu quero te direcionar, que talvez você está passando por uma dificuldade, é o relacionamentos. Como assim? Problemas com um parceiro amoroso, a parceira. Tem pessoas que estão passando algum problema no seu relacionamento, no seu namoro, e não consegue lidar, não consegue sair desse problema. E talvez esse problema acaba criando outros problemas. Por exemplo, tem pessoas também que têm medo de se relacionar, porque veio de um casamento fracassado, veio de um noivado fracassado, veio de um namoro fracassado, e a pessoa tem medo de se relacionar. A pessoa agora não consegue se relacionar, ficou frustrado. Tem pessoas que têm dificuldades também no casamento. Tem pessoas que têm dificuldades no casamento, assim como qualquer outra área. Queridos, talvez você que está me ouvindo agora parou para assistir esse vídeo, seja lá onde for que está vendo esse vídeo, talvez você está com alguma dificuldade no seu casamento. E eu e minha esposa, há mais de 10 anos, nós estamos palestrando e nós acreditamos numa coisa: não é um casamento tão ruim, não é um casamento tão ruim que não possa ser melhorado. E não é um casamento tão bom que não possa melhorar mais ainda. Mas para isso você precisa buscar ajuda de um profissional da área. Tem pessoas que têm dificuldade no namoro. Tem pessoas que têm dificuldade no namoro. Deixa eu te dar um conselho. Você que talvez está namorando ou pretende namorar. Essa pessoa que você quer namorar, como é que ele trata a sua mãe? Como é que ele trata o seu pai? Como é que ele trata a sua família? Porque exatamente como ele vai tratar a sua mãe, exatamente como ele trata o seu pai, é como ele vai te tratar. É como ele vai tratar você. E aí talvez você pretende não só namorar, mas talvez você também pretende noivar e casar. Exatamente como essa pessoa trata o seu pai e a sua mãe vai tratar você. Então pense muito bem. Pense muito bem. Namoro é bom, é legal, mas talvez também tem pessoas que têm dificuldades. Tá bom? Não só isso. Também tem pessoas que se sentem sentimento de carência. Talvez as pessoas não conseguem transmitir o que sente. E tem pessoas que se sentem a falta de um carinho, uma falta de um afeto, talvez uma falta de um abraço, enfim, sentimento de carência. Talvez você dá atenção a todo mundo lá fora. Talvez você conversa com um homem lá no seu serviço, com a mulher no seu serviço, talvez você conversa na faculdade, na escola, talvez você dá atenção a todo mundo, talvez você conversa com todo mundo, mas talvez com quem você precisa conversar você não conversa, talvez quem você precisa dar atenção você não dá atenção, talvez quem você precisaria dar carinho você não dá carinho. Então pense, talvez essa é uma das áreas que você precisa refletir um pouco. Não só isso, mas uma outra área que eu quero te direcionar é sobre os nossos comportamentos. O nosso comportamento fala muito, nosso comportamento fala muito mais alto do que a nossa voz. Nosso comportamento fala muito mais alto do que a nossa voz. Tem uma frase de um sábio, ele diz o seguinte, que palavras convencem pessoas. Palavras convencem pessoas. Mas o seu testemunho, o seu comportamento, ou seja, o seu comportamento vai arrastar multidões de pessoas. E aí tem um livro que a minha esposa ela está lendo, que me chama muita atenção, é sobre a linguagem corporal. O tema do livro é O Corpo Fala. O corpo fala, ou seja, o nosso corpo fala mais alto do que a nossa voz, do que a nossa fala. Então talvez você precise buscar uma ajuda de um profissional para te ajudar a mudar o seu comportamento. Eu coloquei aqui, mudança de comportamento. Tem pessoas que têm dificuldade de mudar o seu comportamento. Tem pessoas que não conseguem se comportar. Para cada ambiente nós temos que saber se comportar, como agir. Não só isso. Compreensão sobre o comportamento. Eu preciso ter uma compreensão do meu comportamento para cada local. Seja na escola, seja na faculdade, seja na igreja, seja no serviço. Para cada local eu tenho que saber me comportar.
E aí eu preciso entender isso. Se você tiver com alguma dificuldade, busque a ajuda de uma pessoa. Busque a ajuda de um profissional. Comportamento. E eu coloquei aqui, queridos, muito sério isso. Melhora o aspecto. Melhora o aspecto. Talvez o que você tem que mudar hoje seja o seu comportamento, em questão do seu aspecto. Tem pessoas que não sabem a hora de dormir, não sabem a hora de acordar. Queridos, isso traz problemas gravíssimos. Isso traz problemas gravíssimos. Tem pessoas que não conseguem controlar. Comprovado cientificamente que o ser humano ele tem que dormir no mínimo 7 horas. 7 horas tem que dormir. E quando não tem esse período de 7 horas de descanso, tem problemas vastos. Melhora o seu aspecto em questão de dormir. Não só isso, mas também o seu comportamento alimentar. Tem pessoas que vê, tudo que vê quer comer. Tudo que vê quer comer, quer comer, quer comer, 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 comer. Talvez o seu comportamento, talvez você precise melhorar, buscar de uma ajuda, talvez seja exatamente por causa da sua alimentação. Eu conheço pessoas, querido, que qualquer problemazinho, qualquer dificuldade que tem, ele come e não para de comer. E também tem pessoas que passam por algum problema, passam por alguma dificuldade e acaba não se alimentando corretamente, deixa de se alimentar e com isso vai trazer consequências nos seus aspectos. Então talvez essa é uma área que você precisa buscar de uma ajuda de um profissional. Não só isso, compreender sobre o funcionamento interno. Compreender sobre o funcionamento interno. Tem pessoas, queridos, que internamente pensam, eu sou fracassado, eu sou um derrotado, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. Se você ficar pensando tudo nisso, palavras negativas, verdade, você não vai conseguir, você vai ser fracassado, porque são coisas internas. E talvez você não sabe como resolver isso, procure ajuda de um profissional. Procure ajuda de alguém que possa te direcionar, para você possa encontrar uma solução para o seu problema. Autoconhecimento. Autoconhecimento, você vai encontrar muitos livros hoje falando sobre a importância de nós conhecermos a nós mesmos, da gente ter um conhecimento de nós mesmos. E aí eu coloquei aqui, a prática de se conhecer melhora, faz com que uma pessoa tenha controle sobre as suas emoções. O fato de eu me conhecer, eu consigo controlar as minhas emoções. Guarde o que eu vou te dizer, anote o que eu vou te dizer, registre aí em algum local. Se você não controla as suas emoções vai te controlar. Por exemplo, se você não controlar a sua raiva vai te controlar. Se você não controlar o seu medo, o medo vai te controlar. Isso no livro da sabedoria milenar, isso que eu quero dizer, o livro, a Bíblia Sagrada, vai dizer sobre o domínio próprio. Se você não domina a si, você não consegue dominar mais nada. Ou seja, independente de seres positivos ou negativos, independente de ser positivo ou não, você precisa controlar suas emoções, seja elas boas ou ruins. Você precisa ter um autoconhecimento. E aí eu trouxe a frase de Sócrates, que me chama muita atenção. Conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Você precisa conhecer você mesmo. Você precisa se conhecer você mesmo. Você sabe que você precisa de uma ajuda, você sabe que você precisa de um direcionamento, você sabe que você precisa de alguém. Conheça a ti mesmo. Queridos, está em auge hoje, está no auge, saúde emocional, inteligência emocional. E aí eu trouxe aqui quando é que você deve procurar a ajuda de um profissional. Para mim é uma das partes mais importantes desse vídeo, é sobre a saúde emocional. Por quê? Porque eu coloquei aqui, queridos, nós estamos vivendo uma geração hoje, uma geração com depressão, com estresse, com ansiedade. Se você pegar somente essas 3 palavras, depressão, estresse, ansiedade, se você pega a palavra depressão, está relacionado com o passado. O estresse está relacionado com o presente. A ansiedade está relacionado com o futuro. Tem pessoas que sofrem por causa do passado, depressão. Tem pessoas que estão sofrendo agora, o estresse,
agora, e tem pessoas que estão sofrendo por ansiedade por causa do amanhã, por causa da semana que vem, do mês que vem. Olha só, queridos, os 3 tempos da saúde emocional. Eu poderia gravar só sobre um vídeo, só sobre isso, sobre os 3 tempos da saúde emocional, que nós temos que nos cuidar. E aí, queridos, tem pessoas que têm pânico, tem pessoas que têm fobia, tem pessoas que têm fobia de ficar em um local fechado, tem pessoas que têm fobia de ficar no meio de muitas pessoas, tem pessoas que é bipolar, hora tá rindo, hora tá com raiva, hora tá alegre, hora tá triste. Tem pessoas entediado, queridos, tem pessoas que tá entediado com tudo. Tem pessoas que só vivem triste, triste. Mas olha só, queridos, pra mim, o pior de todas, existe pessoas que nada tá bom. Existe pessoas que nada tá bom. Tá chovendo, não tá bom. Tá com sol, não tá bom. Tá empregado, não tá bom. Tá desempregado, não tá bom. Tá com saúde, não tá bom. Tá enfermo, não tá bom. Tem umas condições financeiras boas, não tá bom. Não tem condições financeiras, não tá bom também. Cuidado, queridos, com a sua saúde emocional. Eu te aconselho de você buscar uma ajuda de um profissional, tá bom? Se você estiver sentindo tudo isso. E para finalizar, queridos, isso aqui é para um público específico, quando eu falo um público específico, seja para você que tem algum crédito religioso ou não, mas isso é muito perigoso e tem acontecido nos nossos dias. Eu decidi colocar isso nesse vídeo sobre o esgotamento espiritual. Quando é que eu devo procurar a ajuda de um psicólogo? Quando você está com esgotamento espiritual. Sim, queridos, Elton, sendo um pastor, sendo um palestrante, sendo um estudante do curso de psicologia, eu estou sujeito ao esgotamento espiritual. Quando é que acontece o esgotamento espiritual, Elton? E aí eu preciso entender uma coisa. Se eu desejo melhorar alguém, eu como pastor, como palestrante, como estudante, se eu desejo melhorar alguém, eu preciso melhorar a mim mesmo. Não é a minha esposa que tem que melhorar, é eu que tenho que melhorar. Não é meu filho que tem que melhorar, é eu que tenho que melhorar. Não é a minha liderança que tem que melhorar, é eu que tenho que melhorar. Não são os meus professores que têm que melhorar, é eu que tenho que melhorar. Então, se você deseja melhorar alguém, melhore a você mesmo. E aí, queridos, falando do esgotamento espiritual, as pessoas que têm algum crédito religioso, ele esquece que ele tem um corpo, a alma, o espírito. Nós chamamos isso, dentro da filosofia, dentro da teologia, ou por que não dizer dentro da psicologia, sobre a tricotomia humana, corpo, alma, espírito, eu. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Isso é ciência. A teologia é uma ciência. E aí eu trouxe um texto da Bíblia Sagrada, do livro milenar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai dizer o seguinte: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a vossa alma, o corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que conservar esse corpo. Nós temos que conservar esse corpo aqui. Porque esse corpo aqui é um templo, é uma morada. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar ao Criador? Você quer fazer bem para você mesmo? Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. E aí, queridos, eu coloquei aqui, ó. O homem é um ser tricotomo. O ser humano é um ser tricotômico. O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em 3. Ou seja, que é dividido em 3 fases, em 3 módulos, tomos. Em relação ao homem, o termo tricotomia refere a 3 partes do seu ser: corpo, alma e espírito. Querido, quando é que eu sei que eu estou com problema no meu espírito? Como é que eu sei que eu estou com problema no meu corpo? Como é que eu sei que eu estou com problema na minha alma? E aí eu preciso olhar para algumas reflexões que eu trouxe aqui para você compreender um pouco melhor. O esgotamento espiritual é algo muito sério e vem acontecido. O esgotamento espiritual é algo muito sério e isso vem acontecido, queridos, no nosso meio. Olha só, a prática de conhecer, eu havia falado isso anteriormente, estou voltando aqui para falar com você. A prática de conhecer
melhor, faz com que as pessoas tenham controle sobre as suas emoções, independente de seres positivas ou negativas. Ou seja, nós somos ser humano. A Bíblia vai dizer, o livro da sabedoria milenar vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Ou seja, Elias tinha as suas emoções, Elias teve os seus sentimentos, mas ele também teve o seu esgotamento espiritual. E aí, queridos, para não ficar talvez naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, nós vamos para a ciência. Vamos ver o que a ciência fala sobre as consequências do esgotamento espiritual. Primeiro, a pessoa que está sofrendo com esgotamento espiritual, talvez você que parou para me ver esse vídeo. Elton, quando é que eu sei que eu estou com esgotamento espiritual? Está aí. Não busca mais a Deus através da oração. Tem pessoas que oravam muito, buscavam Deus muito nos montes, nos vales, na igreja, dentro do quarto. Pessoas que oravam muito, hoje não conseguem orar mais. Não conseguem sequer dobrar os joelhos e orar um pouco. Esgotamento espiritual. Talvez o esgotamento espiritual alcançou você, chegou até você. Só isso? Não consegue meditar na palavra de Deus. Não consegue meditar na Bíblia Sagrada. E aí nós precisamos meditar de dia e de noite, de dia, de noite, de dia e de noite. Precisamos meditar. Quando a pessoa não consegue meditar mais é porque está acontecendo uma série de consequências de esgotamento espiritual. Só isso? Não. Começa a fazer comparações. Pessoas que estão com esgotamento espiritual começam a fazer comparações. Por exemplo, é porque só aquele irmão consegue, porque só ele tem, porque só ela consegue. Eu lembro-me, bem na minha mente, eu lembro de Asaf. Asaf começou a se comparar com o ímpio, com aqueles que não serviam a Deus, com aqueles que não faziam a vontade de Deus. Ele começou a ver o homem prosperar, começou a ver o homem ter, conquistar, e ele começou a fazer comparações. E o texto sagrado vai dizer que ele quase saiu da presença de Deus, ele quase afastou da presença de Deus por causa do seu esgotamento espiritual. É só isso. Sentimento de desesperança. O esgotamento espiritual vem e a pessoa acaba perdendo a esperança. A palavra esperança, o termo grego que a filosofia usa, que a psicologia, quem sabe, usa, é mais preciso. Para ser mais preciso, a teologia usa. Para ser mais preciso, a teologia usa a palavra esperança, significa ficar na expectativa de um grande negócio. Quando o esgotamento espiritual chega, a pessoa perde esse desejo de ficar na expectativa de um grande negócio. Ele não acredita que as coisas podem melhorar, ele não acredita que as coisas podem mudar, ele não acredita que ele pode sair dessa situação que ele se encontra, que ela se encontra, porque é um sentimento de desesperança, não tem mais esperança. Talvez você que parou para ver esse vídeo, você que está me ouvindo, tenha esperança. Você já viu um ditado aí que a esperança é a última que morre? Não perca a esperança, enquanto a vida há esperança. Queridos, quando há um esgotamento espiritual, acaba acontecendo isso daqui, um sentimento de revolta contra Deus. Tem pessoas que estão revoltadas contra Deus, tem pessoas que se revoltaram contra Deus devido ao esgotamento espiritual. Talvez a situação que a pessoa se encontra, ele fica revoltado contra Deus porque ele quer culpar Deus por ele estar nessa situação. E Deus não é culpado de você estar nessa situação. Deus não é culpado de você se encontrar com esgotamento espiritual. Sentimento. Olha só, tem pessoas que se sentem sobrecarregadas com as atividades ministeriais. Guarde uma coisa, tem muita gente trabalhando para a obra, para o reino, para o homem, e está trazendo uma sobrecarga para si. Isso tem causado um desgaste ministerial, um esgotamento ministerial. Eu conheço pessoas hoje que estão frustradas ministerialmente, porque trabalharam tanto para a obra de Deus e esqueceram de deixar Deus trabalhar nele. Uma coisa é você trabalhar para a obra de Deus, uma coisa é você trabalhar com Deus da obra. Tem muita gente que presta um serviço extraordinário para a obra de Deus, mas não consegue ter um relacionamento com Deus da obra. Tem pessoas que estão tendo problemas com seus filhos. Queridos, guarde o que eu vou te dizer. Tem pessoas que estão tendo problema no seu casamento, estão tendo pessoas com problema com seus filhos. Tem pessoas que estão tendo problema no seu serviço por causa das atividades ministeriais. Vem na minha mente agora Moisés. Moisés estava enfado.
estava cuidando da obra de Deus, do reino de Deus, mas se sentiu enfadon, se sentiu sobrecarregado, enfadado, aonde que veio um homem e deu um conselho para ele, Jetro, seu sogro, falou assim: Moisés, muito é um homem que tá, muito é um povo para você aconselhar, para você direcionar. E aí eu vou te direcionar, você aqui, vou te aconselhar você escolher homens que sejam tementes, homens de verdade, homens que odeiam a avareza. E aí, exatamente, Moisés ouviu o conselho e fez exatamente o que Jetro fez e deu certo. Talvez você está sobrecarregado na obra de Deus, queridos. Talvez é tempo de você, talvez, abrir mão e cuidar um pouco de você mesmo. Você precisa cuidar de você mesmo, você é o templo de Deus. Deus não vai te dar nada, Deus não vai colocar nada nas suas mãos para que venha te prejudicar emocionalmente e espiritualmente falando. Talvez você está se sentindo sobrecarregado ministerialmente. Não só isso, talvez você também está se sentindo abandonado. Quantas pessoas que se sentem abandonadas, e de fato alguns foram abandonados. Eu conheço pessoas que foram abandonadas no reino de Deus, na obra de Deus. Talvez isso acabou acontecendo com esgotamento espiritual. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, talvez você está se sentindo assim, abandonado, rejeitado. Não só isso, olha só. E eu tenho essa reflexão aqui para você, eu preciso que você guarde para você talvez não pensar que foi coisa da minha cabeça, coisa do que eu estou imaginando ou pensando. O esgotamento espiritual chega tanto para o homem quanto para a mulher. O esgotamento espiritual é algo sério. E isso acontece ainda hoje. Veja, Rebeca, esposa de Isaac, ela disse o seguinte: eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer de eu ver. Ou seja, um dos seus filhos, o Esaú, tinha casado com uma mulher que não era do seu povo, que não era da sua parentela. E isso causou uma tristeza muito grande, Isso chateou tanto Rebeca. Ou seja, a mãe ficou tanto chateada pelo fato do que o seu filho fez, que ela preferia morrer. Não é assim, hoje não é diferente, Eu conheço mãe, eu conheço pai, que os seus filhos decepcionaram, que eles falam assim: eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer de ver meu filho fazendo isso, de ver minha filha fazendo aquilo. Eu prefiro morrer. Olha o que Moisés disse: se é assim que vai me tratar, mate-me agora mesmo. Moisés, o maior exemplo de liderança que nós temos hoje. Para você ter ideia, queridos, tem livros hoje de lideranças que eles usam a base de Moisés como liderança. Moisés é o maior símbolo de liderança que nós temos hoje. Mas Moisés também pediu a morte. Moisés preferiu morrer do que viver. Estou te mostrando um esgotamento espiritual. Elias, olha o que Elias disse: tire a minha vida. Queridos, de todos esses personagens que eu acabei de falar, para mim o Elias, queridos, ele se destaca, porque o Elias ele acaba sendo uma pessoa bipolar. Se você for ver, ora ele quer viver, ora ele quer morrer. Ora ele está bem com Deus, ora ele não está bem com Deus. Elias, nas páginas da Bíblia Sagrada, foi um dos maiores profetas, profeta do fogo. Mas se você vai ver, queridos, que quando Elias foge de Acabe e Jezabel, quando ele foge, e ele vai entrar dentro de uma caverna, se Deus não vai atrás dele, e chama ele para uma conversa, a história do profeta Elias tinha terminado ali. Veja que ele pediu a morte: tire a minha vida. Olha o que Jó disse: maldito é o dia do meu nascimento. Maldito é o dia do meu nascimento. Queridos, eu não critico o Jó, não. Jó perdeu 10 filhos. Eu conheço pessoas que quando perdem um filho ficam desesperadas. Ele perdeu 10 filhos. 5 áreas foram afetadas na vida de Jó quando você vai estudar. O relacionamento de Jó com seus filhos foram afetados. O relacionamento conjugal com seus filhos foi afetado. O relacionamento com seus amigos foram afetados. O relacionamento, situação financeira de Jó foi afetado. E a sua saúde foi afetada. Agora Jó amaldiçoou o seu dia de nascimento. Ele deseja até mesmo morrer. Ele disse: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Só isso? Não. Olha o que o profeta Jeremias disse: maldito seja o dia que eu nasci. Irmãos, Jeremias foi conhecido no nosso meio como profeta chorão. Até mesmo esse profeta, esse homem de Deus, ele desejou também a morte. Se sentiu exaustado. E aí eu repito o Elias de novo. Eu coloquei o Elias aqui de novo. Queridos, eu creio que Deus vai me dar um privilégio de eu fazer um vídeo somente sobre o Elias, para a gente tomar cuidado com as nossas emoções e com as nossas escolhas.
Vou fazer um vídeo direcionado somente do Jó também. Eu pretendo fazer algo somente do Jó, dessas 5 áreas que eu acabei de falar, que ainda hoje tem pessoas sofrendo em uma dessas 5 áreas. E falar também que o homem de Deus, a mulher de Deus, também ele sente por isso. O que Jeremias sentiu, o que Jeremias passou. E aí, queridos, para finalizar essa parte, algo me chama a atenção, é o de Jonas. Ele disse assim, melhor morrer do que viver desse modo. Jonas estava dizendo, eu prefiro morrer do que viver dessa maneira que eu estou vivendo. Olha o sentimento, a exaustão, o desgaste, o esgotamento espiritual. E aí eu coloquei uma nota. Todos esses personagens que eu te mostrei, a Rebeca, o Moisés, o Elias, o Jeremias, Jó, Jonas, todos eles, por algumas circunstâncias diferentes umas das outras, eles desejaram morrer. Repito, eles desejaram morrer. Talvez você também está se sentindo assim, eu desejo morrer, eu não aguento mais. Mas veja, apenas isso, eles só apenas desejar. Eu converso com pessoas que falam, eu penso várias vezes, eu não quero viver mais, eu não aguento viver mais dessa maneira. Eles também passaram por isso. Eram homens de Deus, mulheres de Deus, mas também tiveram seus momentos de desgastes espirituais, de esgotamento espiritual. Mas eu quero reforçar aqui que esses homens, que essas mulheres tiveram grandes vitórias, tiveram grandes conquistas e, acima de tudo, eles tiveram grande experiência nesse esgotamento espiritual. Você que parou para me ouvir, você vai ter uma grande experiência com Deus. Se você crer, você vai ter uma grande experiência com Deus. E esse esgotamento espiritual vai passar, essa fase que você está passando vai passar. Porque tudo há um tempo determinado. A chuva ela não é permanente, o sol não é permanente. A noite não é permanente, o dia não é permanente. Isso que você está passando, essa circunstância que você está passando, vai passar. Eu quero liberar essa palavra para você. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O seu último estado vai ser pequeno demais para aquilo que vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? E aí eu coloquei aqui, o desânimo profundo, a dor, desespero, as tempestades não destruíram. Ou seja, nem o desânimo, nem a dor, o desespero, a tempestade não destruíram esses homens e essas mulheres. E também não vai destruir você. Você vai sair dessa situação, você vai sair mais forte dessa luta, você vai sair mais forte dessa crise, você vai sair mais forte dessa depressão, dessa ansiedade. Você vai sair mais forte dessa circunstância que você se encontra. Assim como eles não foram destruídos, você também não vai ser destruído. É só uma fase. O seu nascimento não foi por acaso, você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você tem um propósito específico aqui na Terra. Eu tenho certeza que você vai ser um homem extraordinário, uma mulher extraordinária, uma pessoa extraordinária. E outra, Deus tem um grande propósito na sua vida. E se você crer, se você deixar, vai se cumprir. Então seja forte, confia nele. E as demais coisas ele vai fazer, ele vai realizar. Eu quero aqui já finalizar esse vídeo dizendo para você que está comigo até agora, você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida, você é feito de escolha. Você pode fazer as suas escolhas, lembre disso. O homem é livre para fazer as suas escolhas, mas ele não é livre para fazer a escolha das consequências. Então, você pode mudar a sua vida, basta procurar ajuda. E aí, queridos, caso você precise de um aconselhamento pastoral, pode contar conosco, conte comigo, conte com a minha esposa, tá bom? Que nós vamos estar aqui para te dar um aconselhamento pastoral. Nós vamos estar aqui para te dar um direcionamento, seja em qual área que for, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom, queridos? E eu tenho um recadinho para você. Tá bom? Permaneça aí, tá bom? Permaneça aí que eu tenho um recadinho para você. E aí, pessoal, gostou do vídeo? O que você achou do vídeo? O vídeo foi bom? Te edificou? Te confrontou? O que você achou das áreas que você precisa ou está com alguma dificuldade? Eu costumo dizer que problemas surgem para ser resolvidos. Talvez você tenha um problema,
Eu espero que uma dessas áreas você possa solucionar o seu problema, por que não dizer todas as áreas. Se você gostou desse vídeo, gostaria de fazer um pedido. A regrinha dos 3C básico, você possa curtir, comentar, compartilhar. Você fazendo isso, você vai impulsionar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E o pessoal que gerencia o YouTube, eles vão entender que esse vídeo foi relevante, foi edificante e vai alcançar um número maior de pessoas. Você fazendo isso, você vai me incentivar. Você vai me incentivar a gravar mais vídeos. Confesso que não tem sido fácil gravar vídeos como esse. Nos suga muito, exige muito, é muita pesquisa, muita anotação, mas no final vale a pena. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Paz e prosperidade.